Uma invenção que significou um grande avanço tecnológico na antiguidade, a polia composta ou associação de polias é atribuída a Arquimedes. O aparato consiste em associar uma série de polias móveis a uma polia fixa. A figura exemplifica um arranjo possível para esse aparato. É relatado que Arquimedes teria demonstrado para o rei Hierão um outro arranjo desse aparato, movendo sozinho sobre a areia da praia um navio repleto de passageiros e cargas, algo que seria impossível sem a participação de muitos homens. Suponha que a massa do navio era de 3.000 quilos, que o coeficiente de atrito estático entre o navio e a areia era de 0,8 e que Arquimedes tenha puxado o navio com uma força F paralela à direção do movimento e de módulo 400 newtons. Considere os fios e as polias ideais, a aceleração da gravidade igual a 10 e que a superfície da praia é perfeitamente horizontal. O número mínimo de polias móveis usadas nessa situação por Arquimedes foi... Pessoal, olha só. O navio tinha que ser arrastado. Ele tem 3.000 quilos de massa. Se ele tem 3.000 quilos de massa, a gente pode saber o peso dele. É só multiplicar por 10. O peso dele é 30.000 newtons. Então você tem alguma coisa apoiada na areia, um navio aqui apoiado na areia, ele tem um peso de 30.000 newtons. Naturalmente, a força normal que sustenta ele também vale 30.000 newtons. Tem um atrito estático com coeficiente de 0,8. Então o atrito estático máximo, que é o que deve ser vencido pela força feita pelo Arquimedes, esse atrito estático máximo ele é calculado fazendo μ vezes a normal, 0,8 vezes 30.000. 0,8 vezes 30.000 vai dar 24.000 newtons. Então a força necessária para arrastar esse navio tem que ser maior do que 24.000 newtons. Quer dizer que a força para puxar o navio, a força aqui, tinha que ser maior do que 24.000 newtons. Mas o Arquimedes usou algumas roldanas móveis associadas a uma roldana fixa e acabou fazendo uma força de só 400. E com essa força de 400, ele já conseguiu arrastar o navio. Só que a força aqui para arrastar o navio é, no mínimo, maior um pouquinho do que 24.000 newtons. Pessoal, cada roldana móvel vai dividir a força que é necessária para puxar o navio, a força aqui, por 2. Então, por exemplo, para puxar o navio, vamos dizer que tem que ser exatamente 24.000. Sabe que é um pouquinho mais, mas vamos dizer que seja exatamente 24. Se eu uso uma polia móvel só, eu já faço uma força de 12.000, metade de 24. Se eu uso uma segunda polia móvel, já vai, ó, era 24. Essa polia dividiu por 2, 12. Essa polia dividiu por 2, 6. Aí eu já precisaria só de 6.000. Mas ele quer precisar só de 400. Então ele quer saber quantas polias ele precisa usar para que ele possa fazer força de 400 newtons. É só saber por quantas vezes eu tenho que ficar dividindo por 2 para chegar nesse valor de 400. Então é o seguinte, pessoal, eu vou pegar uma força de 24.000 newtons e eu vou dividindo ela por 2 sucessivamente até que 400 seja a minha resposta. Ó. Eu consigo puxar esse navio com 400. Se eu vou dividir por 2, depois por 2, depois por 2, depois por 2, eu estou dividindo por 2 elevado a n. E esse resultado tem que ser menor ou igual a 400. Vamos botar menor porque não pode ser exatamente 24, tem que ser um pouquinho maior do que 24. Então eu vou descobrir que esse 2 elevado a n ele tem que ser maior do que 24.000 dividido por 400, que vai dar 60. Ou seja, eu estou procurando um expoente para o 2 que o resultado dê maior do que 60. O expoente de 2, uma potência de 2, cujo expoente dê um resultado maior do que 60 para o resultado da operação. Pessoal, 2 ao quadrado dá 4, ao cubo dá 8. A quarta dá 16, a quinta dá 32, a sexta dá 64, já passou de 60. Então, se eu dividir 6 vezes, se eu botar 6 vezes aqui, eu já consigo resolver aqui com 64. Quer dizer, então, que eu preciso de 6 polias móveis. Se eu preciso de 6 polias móveis, então vamos ver se tem essa resposta aqui, ó. 6 polias móveis está ali, ó, na letra B. A resposta é essa, eu preciso de 6 polias móveis.